O sino de Lúcifer, o som que desperta os mortos. Há um som que não pertence ao mundo dos vivos, um som que não nasce do ar, nem vibra no tempo, e que quando é ouvido até as almas mais antigas estremecem. Esse som é o toque do sino de Lúcifer, forjado, segundo a lenda, nas profundezas do primeiro inferno, onde o silêncio foi quebrado pela queda da luz, e dizem que quem ouve seu eco nunca mais dorme em paz. A origem desse sino é contada em manuscritos medievais encontrados nas ruínas de uma abadia esquecida no interior da Toscana, escritos por monges que jamais deveriam ter existido. O texto fala de um artefato encomendado por um cardeal excomungado que acreditava poder selar as portas do inferno com uma oração feita em bronze. O cardeal escolheu 7 ferreiros cegos, homens que haviam perdido a visão por olhar diretamente para um eclipse total, e ordenou que forjassem o sino com o metal retirado de uma cruz caída sobre um cemitério. O trabalho levou 13 dias e 13 noites, e quando o sino ficou pronto, o cardeal percebeu que algo estava errado, porque o som que ele produzia não era música, mas um lamento. Era como o gemido de algo imenso preso sob a terra, tentando respirar o cardeal. Então, ordenou que o sino fosse levado até a torre mais alta da abadia e pendurado lá. Mas quando o primeiro toque ecoou, todos os monges caíram de joelhos e começaram a sangrar pelos ouvidos, porque o som atravessava o corpo como uma lâmina invisível e fazia o coração bater fora do ritmo. Depois desse toque, a torre rachou, e uma fumaça negra saiu de dentro do sino, espalhando-se pela noite como se o ar tivesse apodrecido. Os relatos dizem que o cardeal enlouqueceu, rindo, enquanto dizia que tinha ouvido a voz de Deus no som do inferno. Mas os monges afirmavam que não era a voz de Deus, e sim a de um anjo esquecido que chamava por seu próprio nome, caído nas trevas desde o princípio. A abadia foi abandonada e enterrada pela história, até que séculos depois, em 1947, durante escavações em busca de relíquias perdidas, os arqueólogos encontraram uma estrutura subterrânea intacta, e no centro dela um sino enorme coberto de símbolos queimados na superfície, como se alguém tivesse tentado apagá-los, mas eles sempre voltassem a aparecer. As gravações da expedição mostram que quando os pesquisadores tocaram na estrutura, o som dos microfones ficou distorcido e uma frequência aguda atravessou todos os rádios por exatamente 13 segundos. Um dos pesquisadores, chamado Matteo Ricci, começou a ouvir um som constante, mesmo quando o equipamento estava desligado. Ele descreveu o barulho como um toque distante de sino vindo debaixo do chão. E durante as semanas seguintes, começou a ter visões de pessoas sem rosto. Caminhando entre neblinas, ele dizia que todos carregavam pequenas correntes presas ao pescoço e que cada uma delas soava com o mesmo timbre do sino, até que, numa madrugada, Matteo desapareceu, deixando para trás apenas seu diário e uma frase escrita na parede da tenda: "O som é um chamado e ele me reconheceu." Após esse incidente, o local foi lacrado e a igreja negou qualquer envolvimento, mas arquivos não oficiais do Vaticano mencionam a recuperação de um sino idêntico guardado nos cofres da cidade do Vaticano, dentro de uma câmara selada por camadas de chumbo. O documento cita que o objeto é conhecido internamente como Campana Luciferi e que deve permanecer em silêncio até o dia em que o céu perder a cor, pois quando o sino tocar por conta própria, será o início do terceiro amanhecer, o momento em que os mortos acordarão, não para voltar, mas para lembrar. Há relatos de que esse toque foi ouvido em diferentes partes do mundo, sempre no mesmo horário, 3h13 da manhã, e sempre acompanhado de um apagão inexplicável e de uma sensação profunda de que o ar se tornou mais pesado. Sobreviventes de desastres naturais afirmam ter ouvido o som momentos antes de tragédias catastróficas. E alguns religiosos acreditam que o toque anuncia não o fim,
mas o despertar de algo que estava adormecido sob a terra desde a criação do homem. Os monges antigos acreditavam que o sino não foi criado para servir a Deus nem ao diabo, mas para equilibrar os dois, porque o som dele é feito do mesmo silêncio que existia antes do primeiro "faça-se a luz". E cada vez que o sino soa, ele apaga uma lembrança coletiva da humanidade e substitui por outra, como se o mundo fosse reescrito sem que ninguém percebesse. Dizem que o toque mais recente ocorreu em 2013 no Vaticano, durante uma noite de tempestade em que os sinos da Basílica tocaram sozinhos e o áudio captado pelas câmeras de segurança registrou um som diferente, um eco metálico que ninguém conseguiu identificar. Alguns especialistas em fenômenos sonoros chamam esse evento de ressonância infernal, uma frequência que vibra abaixo do limite auditivo humano, mas é percebida pela pele e pelo sangue. E segundo esses estudos, quando o corpo humano é exposto por tempo suficiente a essa vibração, o coração começa a imitar o ritmo do toque, até que finalmente para. E quando isso acontece, dizem que o último som que a mente escuta é o chamado do sino. Nos dias de hoje, há uma cópia do sino no Museu das Religiões em Roma, feita por um artista desconhecido. O curioso é que ninguém lembra de tê-lo contratado, e mesmo assim a peça apareceu entregue com uma carta que dizia apenas: "Ouçam quando ele respirar". Durante uma exposição, o sino vibrou levemente sem ser tocado, e uma mulher que estava próxima caiu desmaiada, afirmando que tinha ouvido vozes de crianças recitando uma oração de trás do bronze. Os especialistas garantiram que era impossível, mas a gravação do evento mostra claramente uma voz infantil dizendo 13 vezes a mesma frase: "A luz se partiu", e o som a chamou de volta. Alguns acreditam que o sino é a lembrança física da queda de Lúcifer, um fragmento do som que acompanhou o momento em que a primeira luz foi arrancada do céu, e que cada vez que ele toca, o mundo se aproxima um pouco mais do ponto de onde tudo começou. Outros dizem que não é um som, mas um nome, e que quando for pronunciado por inteiro, os mortos se levantarão, não como corpos, mas como ecos dos que nunca conseguiram descansar. Então, se algum dia você estiver sozinho e o silêncio parecer se mover, se ouvir um toque de sino distante vindo de lugar nenhum, não procure a direção de onde ele vem e não conte o número de vezes que ele soa, porque se o fizer, o som deixará de estar fora e passará a ecoar dentro de você, e uma vez que o sino de Lúcifer reconhece o seu coração, ele nunca mais se cala. Crônicas de Outro Mundo. O som que vem depois do silêncio.